Soteldo no Corinthians, redução na folha salarial do São Paulo e o Palmeiras disposto a ajudar e incentivar o Internacional contra o Botafogo. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses três temas e te atualiza também sobre uma proposta mexicana por um atleta no Flamengo. Tem Luiz Castro, que virou alvo de um verdadeiro leilão entre clubes de futebol no Brasil. Falo ainda sobre o momento dos times mineiros, que não é dos melhores, e a enorme reviravolta de Marlon Freitas no Botafogo, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos vocês. Antes de mais nada, só me apresentar para quem não me conhece. Jornalista esportivo, trabalhando no meio há 24 anos, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que acontece com o seu time do coração. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Queria deixar uma sugestão bem conservadora para essa terça-feira, mais importante. É uma múltipla com 3 jogos, imaginando a vitória do Corinthians contra o Baiano Brasileiro, a vitória ou o empate do Barcelona contra o Mallorca em jogo do Campeonato Espanhol e a vitória do Al Hilal de Jorge Jesus contra o Al Garrafa na Champions Asiática. Se esses três resultados, que são na teoria simples de acontecerem, se confirmarem, meus R$ 200 se transformam em R$ 435. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha e apostar nessa ou em quaisquer outras condições, só pegar o link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem se divertir. O importante é lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha portuguesa, que anunciará ou apresentará, melhor dizendo, nessa terça-feira o Cauã de Almeida, novo treinador, o novo diretor de futebol, e Turíbio Leite de Barros, que vai funcionar como uma espécie de diretor de saúde e performance da Portuguesa, o mais renomado dos contratados pela Portuguesa SAF. Turíbio, para quem não se lembra, trabalhou na seleção brasileira e durante muito tempo no São Paulo. Já o São Paulo venceu o Palmeiras por 3-2 de virada no Morumbi na noite dessa segunda-feira e conquistou mais um título da Copa do Brasil Sub-20. Jogo bem legal, com o Palmeiras abrindo 2-0 e o São Paulo buscando a virada. 2 gols do Rian Francisco, que deve pintar como novidade no time principal em 2025. O último gol do São Paulo, que fechou a conta do Ferreira. 4º título do São Paulo na Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Vitória, bem perto de uma façanha. O time saiu da Série C do Campeonato Brasileiro e está a 1 ou 2 pontos da Sul-Americana. O time comandado pelo Carpini faz um excelente segundo turno e tem tudo para encaminhar sua classificação. 10ª colocação nesse momento com 45 pontos conquistados. Para fechar o giro de notícias, registrar que o Luiz Henrique foi alvo de uma chantagem e de ameaças às vésperas da final da Libertadores da América. O pior é que essa chantagem veio de uma prima da ex-mulher dele, com quem o Luiz Henrique tem um filho. A prima estava extorquindo o Luiz Henrique, exigindo pagamento de R$ 20 mil via Pix para que não divulgasse fotos e vídeos íntimos dele. O Luiz Henrique comunicou ao Botafogo, que levou o caso à polícia, que encontrou e prendeu a prima da ex-mulher do Luiz Henrique. Bora falar agora sobre uma proposta na mesa do Flamengo. O rubro-negro recebeu nas últimas horas uma oferta do Pumas do México pelo volante Alan, aquele mesmo contratado do Atlético Mineiro. A oferta do time mexicano é de empréstimo de uma temporada por $1 milhão ou mais ou menos R$ 6 milhões. A opção de compra ficaria fixada em $4 milhões ou R$ 24 milhões. Na teoria, um bom negócio. Na prática, um péssimo negócio. Isso porque o Flamengo comprou o Alan na metade do ano passado por €8.200.000. O jogador não conseguiu decolar com a camisa do Flamengo na atual temporada. 39 jogos, vários deles na condição de reserva, nenhum gol e nenhuma assistência. A pergunta que eu deixo para você é: melhor aceitar o prejuízo e se desfazer do jogador, ou aguardar por propostas melhores, ou então até insistir para que o Alan retome a condição de titular? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a Libertadores da América, que corre enorme risco de não ter representantes mineiros em 2025. E olha que a Libertadores tem se acostumado com pelo menos um representante do estado. Desde 2021, 4 anos consecutivos de pelo menos um mineiro. O Galo esteve em 21, 22, 23 e 24.
A última vez que nenhum mineiro participou foi em 2020. Em 2019 o Galo havia jogado e em 2018 foi a última participação do Cruzeiro. Você que é torcedor de Galo ou do Galo da Raposa deve estar se perguntando quando é que aconteceu de Cruzeiro e Atlético disputarem no mesmo ano a Libertadores da América. A última vez foi em 2015, quando ambos caíram nas quartas de final. Cruzeiro e Atlético tiveram a oportunidade de garantir a classificação para a Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro e também pelas Copas, mas o Cruzeiro acabou derrotado na final pelo Racing, enquanto o Atlético acabou derrotado na final da Libertadores pelo Botafogo. Só para completar, o Galo ainda corre o risco de ficar de fora da Sul-Americana. Isso porque hoje o Atlético é o 13º colocado com 44 pontos. O 15º e o 16º não caem, mas também não se classificam para nenhuma competição sul-americana. O Galo precisa estar à frente de Atlético Paranaense e Juventude, as principais ameaças que aparecem 2 pontos atrás dele. Bora falar agora sobre Luiz Castro, o treinador português que fez sucesso pelo Botafogo no ano passado, virou alvo de um leilão. O primeiro a fazer proposta oficial foi o Santos na semana passada, inclusive o clube espera por uma resposta até no máximo essa quarta-feira. Posso contar também que o Vasco já apresentou uma proposta, essa oferta foi feita no início dessa semana e o Vasco está disposto a esperar um pouco mais pela resposta do técnico português. Nas últimas horas também, em tom de especulação, surgiram os nomes do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, esses com treinador. O Galo tem vínculo com o Milito até dezembro de 25, mesmo período do contrato de Fernando Diniz no Cruzeiro. Nem Cruzeiro nem Atlético confirmam a sondagem a Luiz Castro, é natural que não confirmem mesmo, eles ainda têm 2 jogos por disputar no Campeonato Brasileiro e têm passado a imagem de que podem contar com seus atuais comandantes. Posso assegurar para vocês que o Milito balança demais. Vai haver uma reunião entre acionistas do Atlético ao fim do Campeonato Brasileiro para discutir a demissão do treinador argentino. A multa de 4 milhões de reais não é um impeditivo. Sobre Fernando Diniz, a última chance de o ex-técnico da seleção brasileira seguir no Cruzeiro em 2025 é classificar o time para a Libertadores, ainda que seja para a pré-Libertadores. Se isso não acontecer, é natural que o Diniz também seja demitido e o Luiz Castro é ótima alternativa para ambos os clubes. O Santos começa a perceber que a demora do Luiz Castro e o interesse de outros clubes pode atrasar todo o seu processo, até por isso, na Vila Belmiro já há quem garanta que Renato Gaúcho surge como um plano B. Mandei na manhã dessa terça-feira uma mensagem para o Luiz para perguntar a respeito de prazos, assim que ele responder, conto para vocês por aqui. Combinado? Bora falar agora sobre uma reviravolta gigante na carreira de Marlon Freitas. O volante e capitão do Botafogo, 29 anos de idade, mais novo campeão da Libertadores, passou por muitos apuros nos últimos anos. A coisa começa quando, no segundo semestre de 2022, ele decide sair do Atlético Goianiense, o contrato se encerrava no fim daquele ano e ele poderia assinar um pré-contrato com quem bem quisesse. O primeiro a praticamente fechar com Marlon Freitas foi o São Paulo, mas Rogério Ceni acabou por melar o acordo, que já tinha bases salariais, tempo de contrato e tudo mais. Rogério entendia que o Marlon seria um acréscimo pequeno ao elenco do São Paulo. Na sequência, representantes do Marlon praticamente fecharam com o Corinthians, que também desistiu na última hora. Acabou que o Marlon Freitas sobrou para o Botafogo. E aí vem mais uma reviravolta na carreira do Marlon Freitas. No fim do ano passado, até por conta da perda do título do Campeonato Brasileiro, daquela maneira que vocês se lembram, o Marlon foi um dos eleitos pelo torcedor para ser perseguido. O cara era vaiado em qualquer jogo dentro de casa, chegou a receber bilhete ameaçador no condomínio onde ele morava. Também por isso o Marlon procurou os dirigentes do Botafogo para pedirem que o liberassem para o Vasco da Gama. Cruz Maltino havia feito uma oferta ao Marlon no final do mês de março, início do mês de abril. Foram pelo menos 2 semanas de tratativas com o Marlon perturbando os dirigentes do Botafogo para ser liberado. Mas o Textor disse que não o negociaria. O tempo passou, o Marlon foi absolutamente decisivo na campanha da Libertadores, levantou a taça de campeão do principal torneio continental e ainda pode ser campeão brasileiro, com direito à participação no Intercontinental de Clubes desse ano e no Super Mundial de Clubes do ano que vem. Preciso falar agora sobre a folha salarial do São Paulo, que será menor no ano que vem. A informação foi divulgada por Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo, admitiu que por conta das restrições financeiras após um acordo com o FIDIC,
Tricolor vai ter de baixar em 20 milhões de reais seu custo com o departamento de futebol. Esse valor de 20 milhões equivale para toda a temporada de 2025. Se você dividir por 13, os 12 meses mais o 13º, chega à conclusão de que o Tricolor vai precisar baixar sua folha em 1,5 milhão de reais por mês. Hoje a folha do São Paulo gira na casa dos 18 milhões de reais mensais, que o colocam em mais ou menos o sexto ou sétimo time que mais gasta no país. A pergunta que eu quero deixar para você é: como reduzir em 1,5 milhão de reais a folha salarial do São Paulo, quando na verdade o Tricolor precisa melhorar o seu nível para ser competitivo e sonhar com títulos? O Rafinha vai embora no fim do Campeonato Paulista. Aí você consegue uma economia de mais ou menos 400 a 500 mil mensais, mas ainda vai restar cerca de 1 milhão de reais que precisam ser equacionados, reduzidos. E não é com as saídas do William Gomes, por exemplo, do Henrique Carmo, que você vai conseguir essa redução na folha salarial. O que eu quero dizer com isso? É grande a chance de o São Paulo precisar abrir mão de algum ou alguns dos seus principais jogadores para a próxima temporada. Essa readequação financeira também passa pela tragédia nas finanças do São Paulo em 2024. Tenho contado para vocês sobre os prejuízos. Até o mês de setembro foram 191 milhões de reais de déficit, com um aumento significativo da dívida. Eram 666 milhões de reais na virada do ano. No mês de setembro já eram 886 milhões em pendências. Bora de informação exclusiva. É óbvio que ninguém no Palmeiras vai confirmar, mas posso assegurar para vocês que recebi a notícia de uma pessoa muito próxima da presidente Leila Pereira de que o Verdão está disposto a bancar 2 milhões de reais de prêmio ao Internacional em caso de vitória contra o Botafogo. Inter e Botafogo se enfrentam em Porto Alegre nesta quarta-feira, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A famosa mala branca, que acontece com enorme frequência no futebol brasileiro e em especial na Série A do Campeonato Nacional, vai estar presente nessas duas rodadas finais. Por que o Palmeiras precisa abrir os cofres e pedir ajuda para o Internacional? O Botafogo tem 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Isso significa que o Botafogo, para ser campeão brasileiro, precisa de 4 pontos nas últimas 2 rodadas do torneio nacional. Se ele vence ou empata o Inter, vai restar o Botafogo pontuar contra o São Paulo na rodada final. O Tricolor já admitiu que pode poupar jogadores e não dá para imaginar que o São Paulo vai fazer um jogo duro contra o Botafogo, correndo o risco de ver o Palmeiras se sagrar campeão nacional. Então, a rodada para que o Palmeiras tire essa diferença em relação ao Botafogo é essa, dessa quarta-feira. Então, o jogo contra o Internacional passa a ter um peso super importante. Como o Colorado perdeu no final de semana para o Flamengo, já não briga por título. E esse estímulo, esse prêmio de 2 milhões de reais pode ser uma enorme ajuda. Estava fazendo as contas aqui, se a grana for dividida entre atletas do Internacional que jogarem, os 11 titulares mais 5 substituições, dá para dizer que cada um embolsaria 125 mil reais. Não tenho a mínima ideia de como é que eles pretendem dividir esse dinheiro. A informação que eu quero dividir com vocês é que, sim, dentro do Allianz Parque, nas alamedas do Allianz Parque, circula a notícia dessa mala branca. Ninguém vai confirmar, é natural, mas eu posso garantir para vocês que isso acontecerá. Bora falar agora sobre Soteldo. Será que o atacante venezuelano, que pertence ao Santos e está emprestado ao Grêmio, pode virar reforço do Corinthians? Essa informação foi divulgada nas últimas horas por Wagner Frederico. Trabalhei com ele nos tempos de Diário de São Paulo. Ele é setorista do Santos há muito tempo. E conta que se o Grêmio não conseguir adquirir o venezuelano, o acordo com o Santos prevê o pagamento de 5 milhões de dólares. O Corinthians pretende entrar na disputa. O que eu posso contar para vocês? Antes de gravar o vídeo, procurei o presidente Marcelo Teixeira do Santos, que disse que com ele não houve nenhum contato, mas o Corinthians pode estar negociando a possibilidade de contratação do Soteldo com o Paulo Brax e com o Alexandre Galo, que são os homens do departamento de futebol. Não é a primeira vez que o nome do Soteldo está na pauta do Corinthians. No início dessa temporada, quando o Rubão ainda era o diretor de futebol, o Corinthians chegou a fazer proposta oficial para a contratação do Soteldo. Na oportunidade, o Santos preferiu negociar o meio atacante com o Grêmio do que com o rival. E olha que o Corinthians tinha capacidade financeira de pagar até mais para o Soteldo. No final das contas, foi essa a solução. Resta saber se o Grêmio vai exercer o direito de compra. O Soteldo tem entregado muito dentro de campo, mas tem colecionado uma série de polêmicas extracampo. Não é um jogador profissional, chega atrasado com enorme frequência, se mete em muitas confusões no extracampo. Só para completar em relação ao Corinthians, contar
que a reunião que decidiria pelo impeachment ou não do presidente Augusto Melo não aconteceu nessa segunda-feira. O grupo do Augusto conseguiu uma liminar com uma desembargadora e a reunião foi suspensa. Nessa terça-feira, os opositores vão tentar caçar essa liminar para que ainda nesse ano seja realizada essa reunião dentro do Conselho Deliberativo, que vai votar pelo impeachment ou não do presidente. Se o presidente tiver a maioria dos votos, ele acaba continuando. Se houver maioria daqueles que querem o impeachment do presidente, o Augusto é afastado até que seja feita uma votação entre os sócios. E essa votação deve ocorrer apenas no ano que vem. De qualquer forma, o Corinthians entra em campo hoje contra o Bahia, tendo Augusto Melo como seu presidente, e até que essa liminar seja cassada, a gente não deve ter grandes novidades no assunto. Prometo ficar de olho para contar para vocês, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!